Olá pessoal do canal RPG, o jogo mais poderoso, e fala aí. Afinal, você sabe como jogar RPG? Antes de mais nada, se você ainda tiver dúvidas sobre o que é RPG, assista esse vídeo aqui primeiro, ok? Vamos lá. Ei Nerd Trunks, Peter aqui. Não, Mequetrefe, você não está no canal errado. Se você também conhece essa figuraça que é o Peter Jordan e quer conhecer as fórmulas que fizeram dele um youtuber de sucesso, acessem o card aqui no canto ou o link na descrição e adquira hoje mesmo o livro eletrônico Youtuber Milionário. Não sei quanto a vocês, mas quem sabe um dia eu faço uma graninha que nem ele. Só um tantinho, coisa pouca, coisa pouca. Fala aí pessoal, dando continuidade ao nosso serviço teórico de integração sobre RPG, como jogar RPG. Primeiro de tudo, levamos em consideração os elementos, e eu considero aqui dois lados, participantes e as características. De participantes, claro, o mestre é um dos participantes importantes, ele vai ser o narrador da história, ele vai desenvolver e destrinchar a história. Depois os jogadores, que são os protagonistas, eles vão fazer um caractere, um personagem específico. Depois, na questão de características, existe o cenário e o sistema. O sistema eu coloquei logo em seguida, porque o sistema é importante, ajuda, auxilia o mestre, auxilia os jogadores, mas o sistema existem muitas opções. O mestre é que deve ter mais a noção do sistema. Por exemplo, mas eu queria começar a jogar e eu não sei o que eu tenho que fazer primeiro. Eu tenho que ler um livro desse tamanho assim? Não, o mestre tem que ter. O mestre tem que ter a noção do livro, né? O mestre tem que ter a noção da realidade. Ele tem que saber quando usar aleatoriedade, quando se lhe solicitar algum conhecimento do seu personagem. Então, assim, característica, cenário e sistema. O sistema é como vai ser rolado, como vai ser destrinchado essa disputa entre habilidades, entre conhecimentos, enfim, certo? Preparação. Como preparação, o mestre vai preparar o enredo da história. O que é o enredo da história? É realmente o começo, meio e fim da aventura. E eu coloquei aqui meio e fim entre aspas, né? Porque assim, você, como o mestre experiente, ele vai realmente criar começo, meio e fim. Mas ele tem que lembrar e tem que estar ciente de que os jogadores podem desenvolver esse meio com mais velocidade, menos velocidade, ou até mesmo criar contra situações em que desviem da linha direta da história. Então ele tem que ter uma noção, um fim, uma noção de como ele vai terminar essa história, mas ele tem que lembrar que a interação correto, é a interação. Quando os personagens interagem entre você e a história, eles vão modificar a questão do tempo da história. Então, nesse caso, ele tem que criar alguns brains, que a gente chama, alguns caminhos possíveis, ou na hora ele vai ter que se desenvolver também. Por isso que não é só os jogadores que jogam, o mestre também joga. O mestre cria alguma coisa, uma linha de raciocínio, mas ele tem que estar dinâmico para que ele possa desenvolver essa linha de raciocínio, ou quebrar, ou totalmente esquecer. Aqui, por exemplo, eu trouxe outra coisa que eu, desculpe, até esqueci de mencionar, direcionar a criação dos protagonistas. Por que o enredo é importante para isso? Porque é o seguinte, por exemplo, se eu vou fazer uma aventura do tipo, sei lá, Zumbilândia, Walking Dead, por exemplo, você vai criar como um personagem uma pessoa comum. Você vai dizer, eu sou um professor universitário, tal. O outro, eu sou um dealer de veículos e tal, entende? Então, quer dizer, são pessoas que a gente conhece no dia a dia, pessoas comuns, certo? Então, quando o mestre determina qual é o cenário e, no caso, até pode passar uma parte do enredo, do que seria da aventura, os jogadores podem e devem criar um personagem dentro dos requisitos que satisfazem a aventura. Por exemplo, você não vai criar um alienígena. Você diz, eu posso criar um alienígena? Assim, Pô, cara, a gente já tá vivendo numa situação em que tá todo mundo de boa, todo mundo tendo sua vida normal, de repente, o que aconteceu? Apocalipse zumbi. Tem que se virar a partir de agora. O que tá acontecendo? Mas como que aconteceu? Por que não importa, você vai descobrir a partir de agora, vai se virar a partir de agora. E aí, a propósito, um cara que tá batendo na sua porta pedindo ajuda é um ET. Meu,
né? Um cara com anteninha e... Deixa pra outra história, vamos fazer invasões alienígenas em outra aventura, entende? Então aqui, por exemplo, eu tenho um conto que eu escrevi uma vez, faz uns 15 anos atrás. Eu tenho coleção de Arthur Conan Doyle, de Sherlock Holmes, eu gostava de ler muito, e eu escrevi um conto no mesma linha, no mesmo estilo de Arthur Conan Doyle, e aqui eu vou usar ele para exemplificar essa questão de enredo e tal. Por exemplo, o nome do conto se chama O Defunto Sem Sapatos, que é Showless Dead Man, né? O tenente e o seu auxiliar, PDJs, personagens de jogadores, protagonistas, são a força policial em plantão de serviço tarde da noite em um pequeno vilarejo 60 milhas longe, a norte de Londres. Em meados de 1903, era vitoriana, conto ao estilo de Sherlock Holmes, Arthur Conan Doyle. Em uma determinada noite qualquer, William Billy Max Smith, o caçador local, que pode ser um NPC, eu coloquei aqui, NPC seria um não personagem de jogador, ou NPJ, não personagem de jogador. NPC é não personagem criado, depende do sistema, como é que eles chamam. Ele entra no escritório policial afirmando que seu cão acabara de encontrar um corpo às margens do rio Taunton, que é o nome da cidade. Cidade alta, né? Cidade num lugar mais alto, por isso o nome Taunton. Próximo ao moinho do Sem Cabeça Connor. É um moinho abandonado próximo ao rio, em que o vilarejo chama de Moinho do Sem Cabeça. Porque antigamente aconteceu um caso muito estranho na cidade e que um tal de Connor perdeu a cabeça lá. Por isso que eles chamam isso. Os dois oficiais se preparam, no caso, preparam sua carruagem. Naquele tempo, o carro policial, o carro das pessoas eram carruagens, né? E vão investigar o local, recolher o corpo e solucionar o crime. Pouco tempo após chegarem e removerem o corpo da margem do rio, no caso, puxarem mais para dentro, né? Perceberam que a vítima em questão era um homem forte, muito bem vestido, não pertencia à cidade, porque cidade pequena eles se conhecem todos praticamente, e havia sido golpeado com força na cabeça e jogado ao rio para morrer afogado. Ou seja, ele morreu afogado, não morreu por causa do golpe, mas ele foi jogado ao rio para morrer afogado. Eles receberam nada menos que a visita mais intrigante de todas, o Sr. Sherlock Holmes e o Dr. Watson, o famoso detetive de Londres e seu amigo, que lhe auxiliariam a solucionar essa investigação. Ou seja, era tarde da noite na cidade, uma cidade de 60 milhas longe de Londres, e Sherlock Holmes é sempre pontual nas coisas, sempre sabe como estar lá, e com certeza ele chegando lá já sabia que o cara morreu, como morreu, e enfim, de alguma maneira ele já sabia solucionar o caso. Ele só precisava chegar ali e concluir com as últimas variáveis locais. Então, nesse caso, temos como jogador os dois personagens, o tenente e o seu auxiliar, talvez o caçador, caso tivesse um terceiro jogador. Então o caçador poderia ser criado não como um personagem do mestre de auxílio, mas com certeza como um personagem de jogador também, que poderia trazer os policiais para o local do crime e mostrar ali e ajudar ali de certa maneira, tá dando opinião, falando alguma coisa, né? Talvez uma opinião até técnica, como um caçador poderia ajudar a identificar rastros ou alguma coisa desse tipo. Então ele pode ter uma influência legal, além de que ajudar a remover o corpo, claro, né? E no caso, os dois personagens, o Holmes e o Watson, seriam mais como personagens de auxílio, personagens de histórias, como eu falei, personagens não PCs, não jogadores, personagens de apoio, certo? Aí o desenvolver da história, o encenar da história. Primeira coisa que a gente costuma fazer numa aventura seria a introdução dos personagens na aventura. Por exemplo, você faz um personagem totalmente diferente, o outro, e nesse caso, no caso do conto, são dois policiais, dois oficiais em plantão local. Então não tem muito o que se preocupar, já estão unidos, já estão predispostos para a aventura. Mas no caso, por exemplo, como eu falei, se fosse alguma coisa tipo Zumbiland, por exemplo, ou um Walking Dead, você diz que é um professor universitário, o outro diz que é um
um dealer de veículos, daí como é que o que o mestre tem que fazer? O narrador vai juntar vocês, então diz, você como professor está precisando comprar um veículo novo, você procura ver online, internet, alguma coisa, vê informações, gosta de um veículo, gosta de um ponto específico lá, e você entra em contato com o dealer pelo telefone e diz, sim, eu tenho esse veículo, se você quiser vir aqui ver, além do que posso te apresentar outros mais muito parecidos com ele, e você vai lá. E nisso o mestre deixa vocês interpretando ali a venda, e vai passando informações. Esse veículo assim, você tá procurando alguma coisa, Então vamos concluir a nossa venda ali no nosso escritório. Vocês entram pro escritório, e quando vocês entram pro escritório, ele tá ali e olhando se é possível fazer um leasing pra você, qual é o limite que você pode fazer de leasing, que é o financiamento do veículo. Daqui a pouco o mestre diz, e vocês escutaram um barulho estranho, tipo, provavelmente um acidente de veículo lá fora e tal, e você sai, apenas houve um acidente de veículo, mas as pessoas não apenas estão ali discutindo algo, mas parece que está todo mundo correndo, tem muitos veículos batendo junto, e a situação está meio caótica, meio estranha, parece que tipo como se tivesse sido algum tipo de ataque, alguma coisa, vocês acham estranho, né? E vocês verem algumas pessoas correndo na direção de dentro do seu estabelecimento, e eles estão desesperados, estão falando alguma coisa, daqui a pouco aparece uma pessoa correndo também e pulando em cima da outra e mordendo ela por trás, vocês começam a estranhar, então vocês correm para dentro do prédio de novo, do seu escritório, e ficam observando pela janela aquela pessoa devorando a outra pelo pescoço. Você é zumbi? Aquele negócio de zumbis que a gente vê nos filmes? Não sei o que. Você tem alguma coisa aqui que a gente possa usar para se proteger? Daí o cara pergunta, mestre, eu tenho uma arma? Tem, normal. 9 em cada 10 americanos tem uma arma. Você tem uma arma, você vai lá e abre uma gavetinha ou outra, pega uma caixinha lá em cima, pega outras balas, coloca as balas, você agora tem uma arma, vocês têm como se defender. Aí vocês dizem o mestre diz, o que vocês vão fazer? Assim, olha, cara, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é isolar o perímetro. Então a gente tem que sair e matar esse zumbi doido. Se tiver mais algum zumbi doido aqui dentro, a gente mata. Eu espero que funcione que nem nos filmes, né? De você dar tiro na cabeça e ele parar. E fechar o portão e passar o cadeado e ficar pro lado de dentro e esperar acontecer. Ligar a televisão e tentar ver o que está acontecendo. Até que estado, cidade, até onde vai tá acontecendo isso. Se tem alguns lugares para que a gente possa se refugiar, alguma coisa assim. Então é isso que é o primeiro plano que eles vão fazer. Então eles estão discutindo isso aí, estão conversando essa ideia, explicam para o narrador vai dando continuidade com eles, ambientando o que vai acontecendo e as soluções que vão acontecendo. E isso é o desenrolar da história, ou seja, o mestre gerou um evento que apresenta os elementos da história, instigando os personagens a participarem pelos seus próprios motivos. Nesse caso, a sobrevivência é o principal motivo deles. No caso do nosso conto aqui, os dois policiais, os dois oficiais britânicos, né, eles têm como missão deles manter a ordem na cidade, um crime que realmente destaca e chama muita atenção, e eles querem solucionar para que as pessoas não fiquem assustadas com essa situação. E depois se conclui a história. No caso desse conto, é possível concluir a história porque o conto ele tem começo, meio e fim. Ele, né, inclusive o Holmes e o Watson vão auxiliar os dois jogadores a encontrar a solução. Então, quer dizer, o personagem ali, o Sherlock Holmes, vai auxiliar eles a desenvolver e chegarem à conclusão correta e não uma conclusão errônea da história. Mas ele tem um meio e um fim. Agora já a questão de o apocalipse zumbi é uma história que vai, tipo, tem 10, 11, 15 anos que tem Walking Dead, o Zumbilândia é um filme que tem 3, 4 filmes já, e por aí vai, né? E você nunca descobre por que aconteceu, e também nunca consegue uma cura e nunca consegue salvar lá. Então tem certas histórias que você vai concluir algum tema básico ali, alguma história básica ali, mas ele vai sempre manter uma continuidade. Então é isso, pessoal, e vamos seguindo essa linha do Fala Aí, que é sobre, né, assuntos teóricos e notícias, novidades e tudo mais referentes a RPG. Tchau! Pessoal, lembrando que a participação de vocês é muito importante, então compartilhem, comentem, ativem ali o sininho,
dê o like, segue no Insta, Twitter.